A paz do Senhor a todos os servos de Deus. Estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, para juntos meditarmos na bondade do nosso Deus, na grandiosidade do seu amor para conosco. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 4, nós vamos ler a partir do versículo número 6 até o versículo número 9, que diz assim: Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, vamos começar a meditar a partir do versículo número 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Bom, vamos parar para meditar a respeito disso. Quem foi o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz? O Criador, o nosso Deus triuno. Pois está escrito em Gênesis, quando disse o Senhor: haja luz, e houve luz. Esse mesmo Deus, como diz a palavra, foi quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Isto é, quem foi que nos deu a conhecer a salvação por Jesus Cristo? Quem foi que nos chamou? Será que fomos nós que achamos Cristo? Na verdade, não, porque nós estávamos perdidos. E Cristo nos achou, Cristo nos encontrou, Cristo nos chamou até a si. Portanto, a salvação veio pela revelação do Senhor a nós. Foi obra do Espírito Santo na nossa vida. Foi Deus que nos fez entender que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa alma. Porque eu sempre digo para a igreja do Senhor, nós somos abençoados, nós somos privilegiados. Porque como disse João, vede quão grande amor vos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Para e pensa que estarmos adorando a Deus, estarmos confiados na nossa eternidade, isso é totalmente pelo amor de Deus na nossa vida. Porque quem nos amou primeiro foi o Senhor. Quem nos atraiu a si foi o Senhor. No versículo 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É bom a gente pensar que nós somos vasos de barro, que nós temos fragilidade. Se você confia na sua vida eterna, se você é um templo do Espírito Santo, meu irmão, dá glória a Deus. Glorifique aquele que fez isso na sua vida. Glorifique aquele que te amou primeiro e te chamou para si. Entendamos que nós somos vasos de barro. O vaso de barro é frágil. Ele precisa ser tratado com cuidado, porque senão ele se quebra. Isso nos faz entender que nós não temos assim, na verdade, nenhum motivo para nos exaltar. Nenhum motivo. Eu posso falar de mim. Quando o Senhor me chamou para servi-lo, a minha vida não servia de exemplo. Não servia de exemplo, havia muitas falhas. E esse chamado, ele não veio por mérito meu, mas foi pela misericórdia de Deus. Entendendo isso, nós compreendemos que jamais devemos nos exaltar, seja diante de Deus ou das pessoas, porque Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é só virtude. E não há porque muitas vezes eu chegar diante de Deus apresentando a Ele qualidades, porque não temos esta condição. Portanto, jamais se exalte, jamais deprecie alguém, jamais também confie em você mesmo,
porque está escrito: maldito do homem que confia no homem. Essa palavra ela pode ter interpretações diferentes. Eu não devo colocar no homem a confiança devida a Deus, mas eu entendo que eu também não posso ter uma autoconfiança e achar que eu sou capaz de vencer o pecado, que eu sou capaz de vencer as tentações por mim mesmo, porque nós não somos. Entendendo que nós somos vasos de barro, nós passamos a procurar a misericórdia de Deus, a buscar a sua graça todos os dias na nossa vida. Mas vamos meditar ainda no versículo 8, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só, tribulação. Essa palavra tribulação quer dizer adversidade, aflição. Nós sabemos que não há como escapar disso no mundo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sempre digo, irmãos, este mundo no qual vivemos, ele não é uma colônia de férias. O mundo não é um parque de diversão. Se você observar as palavras de Cristo, ele diz assim: eu venci o mundo. Então nós compreendemos que o mundo é um lugar de sermos provados. O mundo é um lugar de sermos ensinados. Na verdade, nós somos forjados neste mundo, porque todos os dias nós somos submetidos a muitas tentações, provações. Nós combatemos de muitas maneiras. Portanto, o mundo sim é o lugar em que Deus, Ele literalmente apara as nossas arestas. Seria tão bom se a gente aprendesse tudo o que é necessário, apenas ouvindo ou apenas lendo a palavra. Mas a verdade é que nós temos muita coisa que precisamos aprender, entender. Eu posso dizer que nós temos muitas arestas em nós que precisam ser aparadas. E é aí que Deus permite as provações que muitas vezes vêm na nossa vida. E é a forma de Deus trabalhar. Mas a verdade é que aquele que venceu, Ele está conosco. Então não se angustie, como diz a palavra de Deus, atribulados, mas não angustiados. Confia no Senhor, que Ele está conosco, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos abençoar. Muitas vezes nos entristecemos com este mundo, mas eu sempre alerto a igreja do Senhor. Nesse mundo, meu irmão, não existe nada que é perfeito. Neste mundo não existe saúde perfeita, família perfeita, igreja perfeita. O mundo realmente é algo assim imperfeito, e não há nada nesta vida, neste tempo presente, que possamos considerar completo ou perfeito. Ninguém é completo em nada, ninguém é perfeito em nada. E a vida pode ser agradável, pode ser boa, mas tem as suas dificuldades. Então nós sabemos que a perfeição está na vida futura, aquela vida que o Senhor Jesus foi preparar para nós. É ali que realmente nós receberemos de Deus uma vida perfeita, uma vida completa, sem dor, sem nenhum tipo de sofrimento, porque é isso que a Bíblia nos garante. Portanto, que você possa focar a sua vida, especialmente na eternidade, que você possa pensar mais no futuro, mais na glória de Deus do que no tempo presente. Estamos neste mundo, vivemos sim nesta terra, mas eu entendo que tudo aqui é passageiro e a vida verdadeira é eterna, e é nessa vida que nós devemos focar toda a nossa atenção e todo o nosso esforço. Mas continuando, o mesmo versículo diz: perplexos, mas não desanimados. Quem ainda não ficou perplexo com alguma coisa? Essa palavra perplexo pode dizer pasmo, ou que seja admirado, surpreso. Quem em algum momento na sua vida não disse assim: eu não acredito que isso está acontecendo comigo? Não pode ser verdade. E muitas vezes, diante destas situações, nós ficamos procurando motivos. Meu Deus, por quê? Meu Deus, o que é isso? Pai, o que está acontecendo? Eu creio que todos já fizeram essa pergunta em algum momento na sua vida. E corre até o risco de murmurar.
falar contra Deus, às vezes corre o risco de achar que Deus está sendo injusto. Mas eu volto a dizer, meu irmão, Deus tem a sua forma de trabalhar. Geralmente no momento da luta, da surpresa desagradável, nós não compreendemos. E às vezes nós chegamos a tentar nos justificar diante de Deus e achar que de alguma forma Deus falhou conosco. Não. Só compreendemos o que Deus fez quando aquele momento passa, às vezes a dor passa e você começa a lembrar das coisas e você começa a perceber o que foi que Deus fez na sua vida. Você começa a olhar para dentro de si e às vezes você fala assim, algo mudou dentro do meu coração. De certa forma eu cresci em sabedoria, não penso mais da mesma forma, não sinto mais da mesma forma. A psicologia de Deus é diferente da humana. O trabalhar de Deus é diferente dos nossos. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos. É como ele diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Também está escrito em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então entenda que de alguma forma as lutas, as surpresas desagradáveis, os problemas que acontecem, eles cooperam para o nosso bem. E é fato que no momento da dor, nós temos muita dificuldade de aceitar que isso contribuiu para o bem. Talvez leve um tempo para a gente absorver o impacto e entender que Deus nos livra de falhas através das provações, que Deus nos melhora através das lutas, ainda que isso nos surpreenda de alguma maneira, Ele está trabalhando. Por isso, irmãos, realmente todas as coisas contribuem para o bem dos servos de Deus. E lembre-se, quando você estiver passando por uma luta, lembre-se do sacrifício de Jesus por você. Para pensar que Jesus viveu nesta terra 33 anos, e Ele não viveu para si em momento algum. A vida dele foi dedicada a nós. Tudo que Ele fez foi visando a igreja, eu e você. Para e pensa na humilhação, nas agressões, na crucificação, tudo que Ele suportou por amor a nós, sem reclamar, sem murmurar. E gosto muito de outro versículo que está em Romanos 8, o versículo número 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pare e pensa no que é ser mais que vencedor. A Bíblia fala mais que vencedor por aquele que nos amou, isto é, mais que vencedor por Cristo, diante das provações e lutas. Bom, deixa eu tentar explicar o que seria esse mais que vencedor. No nosso país, o esporte mais praticado, talvez o esporte que as pessoas gostam mais, é o futebol. Digamos assim, você torce para um time, aí o seu time ganha o campeonato. Aí o seu time ganhou o campeonato, dando goleada e dando um show de bola, dando espetáculo. Aí você vai falar assim: meu time foi mais que vencedor, porque ele venceu dando goleada e ele venceu dando show. Não é isso? Então, na verdade, o que pode acontecer com o servo de Deus que confia nessa palavra, que nós podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou? É que você pode vencer, meu irmão, louvando a Deus, de cabeça erguida, fazendo a obra de Deus, usando sua experiência para abençoar outras pessoas. Você pode ser mais do que vencedor, porque Jesus está com você, e é Ele quem te fortalece, e é para Ele que você tem que olhar. E no momento da luta, da adversidade, é você ter a convicção de que Ele vai cuidar de você, que jamais Ele virará as costas para você, porque Ele é fiel. Então creia que em Cristo nós somos mais que vencedores. Versículo 9, ele diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Nós sabemos que as perseguições, elas existem. Muitas vezes perseguições humanas, espirituais. Geralmente as coisas andam juntas. O mundo espiritual atua no mundo humano terreno. E muitas vezes nós vemos perseguições humanas, mas não compreendemos que por trás de tudo tem um agir espiritual. Muitas vezes as coisas acontecem separadas, mas geralmente tem esse conjunto. Nós sofremos perseguições, tentações de muitas formas. Mas lembre que está escrito perseguidos, mas não desamparados. A verdade é que nós nunca ficamos sozinhos. Eu quero lembrar você de Romanos 8 também, 31, a parte B, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem perseguição? Tem. Mas o que quer dizer se Deus é por nós? Isto quer dizer o seguinte: se Deus está do nosso lado, se Deus está conosco na batalha, quem poderá nos vencer? Se Deus é por nós, isto é, ao nosso favor, quem será contra nós? O que importa é quem está do outro lado, se Deus está conosco. Agora, uma coisa é certa, meu irmão, devemos entender se a luta que nós vivemos realmente é uma perseguição, se nós não estamos dando lugar ao mal, se as nossas atitudes não estão erradas. Porque muitas pessoas creem que Deus estará incondicionalmente do seu lado. Não é bem por aí. Se às vezes você está passando por algum tipo de perseguição, analise a sua conduta. Se ela de alguma forma está dando lugar ao mal, corrija, faça certo. Mas a verdade é que se você realmente está passando por uma perseguição indevida, o Senhor vai cuidar de você, Ele não vai desamparar. Você vai vencer, porque se Deus é por você, não vai ter quem te derrote, não vai ter quem possa vencê-lo, porque Deus estará cuidando de você. E ainda continua a palavra de Deus dizendo, abatidos, mas não destruídos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra abatida ela é meio forte, porque o sinônimo dela seria humilhado, diminuído, entristecido. Tem momentos na nossa vida que nós nos sentimos humilhados diante de circunstâncias, de coisas que acontecem. Nós nos sentimos assim, diminuídos, e às vezes a tristeza se abate. E não há como fugir destes sentimentos, muitas vezes são situações que a gente não consegue fugir. Mas quando diz não destruído, vamos imaginar aqui uma situação para ilustrar isso. Pense num lutador dentro de um ringue, que às vezes sofre um golpe muito forte e vai à lona, e cai. Naquele momento ele se sente abatido, às vezes atordoado com o golpe. Mas de repente esse lutador acredita que pode vencer, se levanta e vai até o seu adversário e lhe aplica um golpe forte e vence a luta. Vamos parar para pensar que muitas vezes nós nos sentimos desta forma. Muitas vezes nós sentimos assim, na lona, golpeados por uma situação que nos feriu. Agora vamos parar para pensar como Jesus olha para você. Muitas vezes você está ali caído diante da falha, diante do que aconteceu, pensando que você foi derrotado. Mas imagine Jesus ali na beira daquele ringue, batendo na lona e dizendo: levanta, campeão, eu confio em você, você pode vencer, porque você tem o meu Espírito Santo, você tem a graça, a minha graça na sua vida, você tem a força do meu Espírito. Então pense no Senhor falando isso para você. Se você está se sentindo desta forma, abatido, humilhado, se sentindo derrotado, eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: levante-se. Levante-se, porque o Senhor te faz vencedor. Seja qual momento difícil que você estiver vivendo, seja mais que vencedor. Creia no amor do Senhor, creia no cuidado do Senhor, creia no que Ele pode fazer por você e através de você, no nome de Jesus.
O Senhor Jesus, Ele fala algo maravilhoso. Eu gosto muito do capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do 1º versículo, quando Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Portanto, irmãos, sabe o que eu gosto de pensar? É que quando eu estou vivendo um momento difícil, eu me lembro da promessa do Senhor. E eu paro para pensar na gloriosa cidade na qual vamos morar. E que Cristo já está lá. E que o nosso lugar já está preparado. Eu paro para pensar no tribunal de Cristo, quando a igreja do Senhor receberá galardão pelo trabalho prestado ao reino de Deus. Eu paro para pensar na alegria, nas festividades que participaremos nos céus, na grandiosidade do que Deus tem para nós. Portanto, irmãos, levante a cabeça. Você é servo de Deus que está se sentindo abatido, levante a cabeça. Deus tem vitória, Deus tem bênção. Olha, eu vou ler novamente o que diz a palavra: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Lembre-se que o Espírito de Deus habita em você. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo estava falando das adversidades, das batalhas, das privações, das lutas, e ele sabia que ele poderia vencer todas elas pela força, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo agir do seu Espírito em nossas vidas. Portanto, que Deus abençoe você, levante a sua cabeça, seja mais que vencedor. Vença dando glória a Deus, vença fazendo a obra de Deus, vença dando goleada, vença alegrando o coração de Jesus. Pense que Jesus olha para você e fala: é, meu filho, aquele que eu comprei com o meu sangue na cruz, esse realmente é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu quero orar por você neste momento, que está me ouvindo agora, para que Deus te abençoe, para que Deus te fortaleça, para que Deus traga a sua alegria para o seu coração, no nome de Jesus. Ore comigo agora, coloque a sua vida diante de Deus, coloque seu coração diante de Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, eu quero te louvar, porque a Tua palavra é verdadeira, e nós tomamos posse da Tua palavra para a nossa vida, porque sabemos que em Cristo nós podemos ser mais que vencedores, nós podemos triunfar, Senhor, glorificando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, que o Senhor nos reveste com graça, e sabemos que o Senhor é fiel. A Tua palavra diz que o Senhor não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Mas se tem um servo do Senhor agora, abatido, cabisbaixo, se sentindo literalmente como lutador na lona, que o Senhor possa tomar pela mão e levantar neste momento, e mostrar para este servo que ele pode ser mais que vencedor, que ele pode triunfar dando glórias ao Teu nome e servindo de exemplo, de inspiração a muitos servos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos guarda, nos dirija, Senhor, sempre. Põe em ordem o nosso pensamento, sentimento, que o Espírito Santo do Senhor entre nesta casa e coloque totalmente em ordem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.